Alô, hoje é dia de bastidores, dia que eu entro aqui para comandar o programa, não é, professor? Pois é, eu passo a ser o comandado, né, Cordeiro de Sá? Vai ser o entrevistado de hoje, o professor Lages. E a gente vai falar de um projeto muito bacana que a gente está tocando, né, Lages? Falar sobre o No Centro da História. Pois é, um trocadilho interessante, mas altamente significativo, né? História, estamos tratando de história de Ribeirão, e o centro porque é a área que a gente está visitando, está reconhecendo como nosso patrimônio cultural. Esse projeto, como ele foi para... Vou explicar para você que tá vendo a gente agora. Como ele foi, ou ouvindo, né? Como ele foi para um edital, o edital Encantos da Secretaria Municipal da Cultura aqui de Ribeirão Preto, a gente pôs um nome enorme, assim, para que a pessoa, os avaliadores, quando lessem o nome, já entendessem do que se tratava. Então, é No Centro da História, 2 pontos. E eu não sei o nome de cabeça, porque é tão grande, né? Ué, posso ler aqui? Ó, No Centro da História, 2 pontos, visitas culturais e educativas dirigidas para a formação de público em defesa do patrimônio histórico, cultural e turístico local. Muito bom. Então vamos explicar o que é isso? Ué, vamos falar pro pessoal aí que está nos acompanhando nessa. É um tipo de trilha urbana, né, Lages? É uma trilha, alguns falam visita guiada, tem outras expressões, né, para designar aí esse formato, né? Então como é que está funcionando? Vamos tentar explicar como é que está funcionando. Por enquanto ele é fechado, né? São só 6 escolas. 6 escolas, Mas a gente quer ainda conseguir fazer mais, né? Queremos ampliar, quem sabe aí no segundo semestre, a partir de agosto. Sá, mas basicamente consiste em quê, né? No Centro da História. Alunos de ensino médio, de escolas da periferia de Ribeirão Preto, têm a oportunidade de chegar até o centro, irem até o centro da cidade, basicamente Praça 15, Quarteirão Paulista até o Palácio Rio Branco, e juntamente conosco, né, a gente vai conversando, explicando, mostrando as belezas que o nosso centro da cidade tem, né? A gente sabe que essa juventude, aliás, todas as pessoas passam aí pelo centro da cidade, pela Praça 15, sem dar aquela paradinha para descobrir o que de belo, o que de majestoso, o que de deslumbrante tem no centro da cidade. E tem muita coisa, né, Sá? Tem. E assim, fica até um recorte, né? É ali o entorno da Praça 15, porque no centro tem mais coisas também, mas não deu para abarcar. Tem um centro ampliado, tem todo o quadrilátero central, né, das 4 avenidas, e mesmo fora dessa área você tem muita coisa em termos de patrimônio cultural, até na periferia da cidade, né? Mas para dar tempo de fazer... Não dá, porque na verdade é uma manhã ou uma tarde, dentro inclusive do horário de aula dos alunos, né? Então de manhã começa ali por volta de 7h30, 8 horas, quando é meio-dia os alunos já têm que estar de volta na escola. Então o tempo que nós temos é 3h30, 4 horas para ver muita coisa interessante. E aí, explicando também um pouquinho do projeto, o ônibus vai até a escola, traz a meninada para cá, junto com professores e professoras que estão comprometidos. Sim, né? Isso é importante, ter o pessoal da escola como pessoal de apoio, e não só de apoio, mas os professores têm também até participado com a gente, explicando alguma coisa para os alunos, fazendo perguntas interessantes, né? Debatendo com a gente algumas coisas aí que o centro da cidade possui aí em termos de patrimônio cultural e histórico. Porque o que eu acho mais interessante, Lages, dessa ideia, né, quando você trouxe essa proposta, foi que não fique só uma visita guiada, mas que seja uma visita formativa de multiplicadores. Exatamente. Né? A ideia é passar para frente, né? Daí a presença importante dos professores, né? E dos próprios alunos, porque eu acho que um aluno que passa por essa formação, em termos de educação patrimonial, porque na verdade é um projeto de educação patrimonial que deveria estar sendo muito bem valorizado dentro dos nossos currículos escolares, né? Esses alunos acabam chamando outros, esses alunos acabam passando para a família, passando para os pais, para os irmãos. Olha, fomos no centro, vimos isso, nunca soube que aquele prédio ali, que aquele edifício ali, né, aconteceu isso nesse espaço, pertencia a uma figura aí da política ou da economia da época, enfim. É uma descoberta muito grande essa visita, né? Ao centro da cidade. Sou Adrison, tenho 16 anos. Eu tô curtindo esse passeio aqui. Eu acho que antes na minha vida eu nunca vim aqui conhecer o Teatro Dom Pedro, né? Esse lugar aí. Acho muito interessante esse negócio de história. É muito legal pegar, admirar isso aí, a cultura. Oi, meu nome é Kimberly, eu tenho 16 anos.
Moro no Ipiranga. Adorei a experiência de visitar os pontos turísticos de Ribeirão Preto e convido todos vocês para vir nessa experiência incrível. E a gente poderia até, eu acho que poderia fazer um pupurri aqui, falando rapidamente de cada ponto, né? Mas eu acho muito legal quando você chega na história do cemitério. A história do cemitério é muito bacana. Já foi cemitério. Mas vamos fazer isso, assim, só para deixar esse gostinho. Começa como se a gente estivesse ali no passeio agora, e aí depois a gente põe fotos aqui durante a edição para o pessoal ir se ambientando. Mas fala rapidamente de cada ponto que a gente passa. Vamos lá, a gente chega ali na Praça 15 e começa pelo Quarteirão Paulista, né? Exato, e ali no Quarteirão Paulista já tem muitos causos, né? Aqueles causos antigamente de que tinha uma canalização que levava o chope canalizado da Antártica, lá da Baixada até o Pinguim, né? Então, é um negócio que o Brasil inteiro sabe dessa história, né? Passagem secreta do Palace. Isso, tem um corredor, uma passagem secreta ligando o teatro ao Palace, né? E ali por onde passavam os coronéis, enfim. É muito caos, né? Que tem aquela região ali da cidade, né? Depois a gente fala da Praça 15, começa ali pela estátua do soldado constitucionalista, né? E ali, ali o pessoal treme de medo, né? Não é por conta do soldado, nem é por conta da granada que ele está segurando, que ele pode despejar em cima do teatro, provocar ali uma tragédia. Não, a questão é porque nos fundos da igreja, que se localizava exatamente na Fonte Luminosa, existiu o primeiro cemitério de Ribeirão Preto, né? E aí a gente coloca umas pimentinhas, né? Olha, deve ter alçadas aqui, deve ter sepulturas. O pessoal dá uma tremedeira nessa. Sabe o que eu acho bacana? Eu fico observando a meninada, tem muita gente que levanta os pés quando você fala, dá aquela levantadinha assim, opa, tô pisando na cabeça de alguém aqui. É muito bom. Daí a gente passa ali pela Biblioteca Sinhá Junqueira. Sim. Né? Aí depois passa pelo casarão do Camilo de Matos. Que tem muita história. Quem foi Camilo de Matos? Ex-prefeito de Ribeirão Preto, afastado pela Revolução de 30, né? Só destacar aqui que algumas turmas conseguiram visitar o Camilo de Matos por dentro, assim como aconteceu com o MARP e com o Teatro Pedro II. Não estava no roteiro, mas a gente aproveitou as oportunidades que apareceram. Né? Exato, Pode continuar lá, gente. Antes, quando você falou do soldado constitucionalista, a gente lembra da Revolução de 32 em São Paulo. Então é muita coisa ligada com a memória, com a história e com o patrimônio que resiste ao tempo e aos homens. E que está lá na Praça 15, está lá no centro da cidade. E você conheceu o último morador lá do casarão? Sim, eu já morava ali perto, né? Bem quase em frente à casa de Camilo de Matos. E eu lembro do Toninho de Matos, né? O seu Toninho, né? Que foi, inclusive, chegou a ser deputado estadual, né? Ele tinha uma herança de família, né? Tinha um aporte aí do pai, da família de Matos, né? E ele morava sozinho, era um morador solitário ali naquela casa, né? E quando ele faleceu, a família esvaziou o imóvel. Interessante que agora, finalmente, né? Ele vai passar por um processo de restauração, né? O projeto de restauração já foi aprovado pelo Compac e tomara que se transforme ali num belo exemplo de um patrimônio restaurado, assim como aconteceu com o Palacete 1922, do Jorge Lobato, sim, né? Sim. Que hoje é um big restaurante, mas é também espécie de um museu, de uma referência cultural muito importante aqui no centro. E mesmo a biblioteca, né? Assim, a Junqueira e o Pedro II, né? Que foram o Pedro II resgatados. Quer dizer, o Pedro II até fogo devem ter botado nele, né, cara? Quer dizer, tem toda uma história aí do incêndio do teatro, né? E que, enfim, houve uma pressão, uma organização da sociedade civil no sentido de resgatar aquilo para nossa cultura, para nossas artes, né? Você sabe que eu acho muito bacana desse projeto justamente essa lembrança e a gente percebe que não é só mostrar lá pro pessoal que está na visita, essa é a casa de Camilo, como se fosse um guia turístico, né? Essa é a casa de Camilo de Matos. Só dando a informação, né? A gente começa a debater também essas questões. Por que o patrimônio é importante? O que é um conselho de defesa do patrimônio, de cultura, né? Como que a meninada pode se preocupar e fazer alguma coisa pelo patrimônio histórico e cultural? Isso eu acho bacana no projeto, de verdade. Sim, tô sendo muito é o que nós chamamos de problematização, problematizar as questões, não simplesmente receber uma informação, mas o que está por trás disso? O que pode ser feito com aquilo? Como é que você chegou a esse ponto?
Por que você tem, por exemplo, a casa de Albino Camargo, lá na Visconde de Alma, em ruínas? Aí um mau exemplo, né, de patrimônio que foi abandonado, está tombado, mas não se fez nada. Por exemplo, o Hotel Brasil. O Hotel Brasil, que toda uma polêmica em torno dele até hoje, né? Então, é isso. Você tem os bons exemplos e os maus exemplos, né? E aí continuamos caminhando, chegamos à Praça Carlos Gomes. Olha, outro mau exemplo, né? O Carlos Gomes demolido, né? Pois é, nem existe mais. Você tem que levar as fotos do Carlos Gomes para mostrar para a meninada, né? Olha aqui o que existiu, olha a beleza arquitetônica que existiu aqui onde hoje é essa praça. Acabou, né? E depois já virou também terminal de ônibus, né? Numa época, eu cheguei aqui, justamente na época do terminal de ônibus, nos últimos tempos do terminal, né? Aquilo era uma muvuca, meu caro. A gente tinha até medo de passar ali pelo centro. Era horrível. Ônibus saindo, entrando ali dentro daquela praça. Nossa, meu Deus, né? Mas o que eu acho bacana na praça é quando a gente dá a volta ali pelo canteiro, tem muita gente que não sabe disso, mas ali tem uma galeria a céu aberto de mosaicos, né? No chão. Ah, isso é o que mais atrai a meninada, né? Os mosaicos que foram... E que geralmente passa por lá e não vê. Não vê, até porque ele está bem encostado no gradil central ali da praça, né? E às vezes ocorre, por exemplo, né, uma vez por mês ocorre a Feira de Mangai, né? E eu tô achando interessante que o pessoal, os artesãos que montam ali suas barracas, eles fazem questão de não montar a barraca em cima dos mosaicos. Mas os mosaicos é uma atração, sabe? Olha, o que é isso aqui? Muita coisa que eu já tinha falado antes aparece no mosaico. O pessoal se lembra. Outros não, a gente informa pela primeira vez, né? Mas é uma obra de arte maravilhosa aquela, né, cara? Você sabe que depois, saindo dos mosaicos, a gente vai para o Palácio do Rio Branco. Isso. Onde era a prefeitura, agora é a secretaria. Antes mostramos o MARP. O MARP. Né? Onde está o Banco Itaú, existia o Palacete Pascoal Ineca. A gente leva a foto para mostrar. Olha o que existia nessa esquina da Amazonas com a Duque de Caxias. E olha o que existe hoje. O pessoal, sabe, tem uma reação espontânea muito grande na hora, entendeu? Mas não é possível, como é que fizeram isso? Fica olhando para a foto e olhando pro Banco Itaú, que está logo na esquina, né? Nada contra o Banco Itaú, mas é uma tristeza. Quem sabe podia até estar funcionando no próprio Palacete, né? Mas aí, chegando ao Palácio do Rio Branco, eu acho bacana, e acho que é legal fazer essa menção. A gente é sempre muito bem recebido, ou pelo Pedro Leão, que é o secretário, ou pela Gislaine, né? Exato, ou pela equipe de atividades culturais, a quem a gente já agradece, né? Que é um pessoal que tem dado muito apoio, né? Muito apoio, um suporte muito interessante lá na secretaria. Queremos agradecer também a Francis do Centro Cultural Palace. Do Palace, né? A Simara do MIS, né? Que são lugares que a gente visita. Mas chegando lá no Palácio do Rio Branco, além da beleza do interior, que tá precisando de restauro, mas ainda é muito bonito, sim, né? Eu acho bacana que os meninos e meninas começam a olhar para os quadros e rever também, como nos mosaicos, o que já foi dito. Porque a gente passa, por exemplo, pela Praça 15 e pelo menos tem 2 quadros daqueles, né, enormes lá no Salão Rosa, que representam justamente a Praça 15. Então eles se identificam na hora. Olha, vimos isso aqui, olha o quadro, que beleza, né? Olha, eles ficam simplesmente deslumbrados com o Palácio Rio Branco. É muito legal. Mas a gente falou do MIS, não vamos esquecer do MIS também, que era a Casa de Cadeia e agora o Museu de Imagem e Som. Né? Casa de Câmara e Cadeia, né? E aí é outra coisa também que dá muito buchicho. O pessoal quer saber, mas por que a Câmara Municipal funcionava junto com a cadeia? Era esse o modelo, né, da sede do poder local, né, de Portugal, que foi importado aqui para o Brasil na época da colônia, e que várias cidades da época da colônia, da época do Império, Ribeirão Preto ainda já é uma cidade da época do Império, também adotou, né? Então, nosso primeiro prédio público é exatamente o edifício onde se localiza hoje o Museu da Imagem e do Som, né? E o que é bacana, o Lages, que eu acho muito interessante assim, nessa discussão toda do patrimônio, é quando o patrimônio tem uso. Você falou do Jorge Lobato, a gente vê os lugares vivos como assim, a Junqueira, o Pedro II, né? E agora o MIS. Sim. Quando você tem uso e visitação, porque senão vira só uma fachada, né? E é importante manter, mas não... E o não uso acaba levando à deteriorização, né, Ossá? Então você tem, por exemplo, Estação do Barracão, lá no Ipiranga, fechada aí desde quando desativaram aí os trilhos aí da área central da cidade, né? Tá ali, encostado, abandonado, quer dizer, é um prédio tombado,
está razoavelmente conservado, mas não tem uso. Vai perdendo significado. Vai perdendo significado, vai se deteriorando, vandalismo, aquela coisa, pichação, né? E tem outros, eu citei a casa do Albino Camargo, lá no centro da cidade, na subida ali da Visconde Uma, né? O casarão Vila Lobos, lá na Caramuru. A Casa da Caramuru, né? Casa da Caramuru, a famosa casa, né? Que está ali também fechada há muito tempo, deteriorada, abandonada, quase em ruínas, né? Acaba ficando também tão caro para recuperar, né? Essa recuperação tem que ser logo, não pode deixar... Não pode deixar chegar no extremo, né? Porque aí é um custo muito elevado, os projetos de restauro, né? Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem ainda. Os convidados já chegaram. Já vamos receber nossos convidados, mas vamos terminar aqui antes. Estourei 15, 20, é isso? Passou de meia hora. Passou de 15 minutos. Vamos terminar então. Vamos. Pera lá. Bom, e saindo lá e terminando mesmo, depois que a gente termina todo o passeio, a gente volta pro Palace para fazer um bate-papo, né? Exato, para fazer fogo mesmo. Para fazer uma revisão, para poder ver o que eles acharam, né? Fazer uma avaliação do projeto com os alunos, né? E é sempre um momento interessante, a Fran nos recebe muito bem, né? Fala das atividades culturais que acontecem no Palace, dos cursos, né? Do projeto Guri, do projeto Alma, de outras atividades ali. E divulga, isso é importante, né? Porque são atividades voltadas exatamente para essa faixa etária que o projeto está contemplando, né? Que são exatamente adolescentes, jovens, o pessoal aí do ensino médio. Muito bem. Vamos encerrar então, que eu acho que a gente estourou o nosso tempo. Não tem problema, a gente estoura assim mesmo. Falou, Sá. Se alguém quiser mais informações, pode procurar. Isso é legal, hein? # no Centro da História ou @ no Centro da História. Você acha as nossas redes sociais. E se quiser alguma informação de como participar, tal, por enquanto o projeto está parado. Ele já fechou a primeira fase. Sim. Nós estamos atendemos 6 escolas, sim, né, que era o objetivo do projeto, era esse, né? Ele está inscrito no PROAC, está procurando apoios aí. E o que a gente precisa de apoio? Basicamente, ônibus e lanche. Só isso, né? Porque é um projeto relativamente barato. Sim. E com uma repercussão tão positiva. O nosso trabalho lá é voluntário, os bens visitados são públicos, então a gente conseguindo financiamento para lanche dos meninos e meninas e os ônibus, né, para fazer esse traslado, já estamos fazendo projeto. Então, quem quiser participar, quem quiser saber mais informações, entre em contato com a gente pelas redes sociais, mas sabendo que a gente está dependendo desses financiadores, dessas possibilidades aí de novos editais para continuar um projeto que a gente está gostando muito e acha que está sendo muito bacana, né? E tem que continuar, hein, Sá? Tem que continuar, tem que dar um jeito nisso aí, cara. Então vamos embora, agora a gente vai receber os nossos convidados de hoje e vamos terminar esses bastidores. Um abraço. Tchau, até mais.